Em instantes, o governo municipal, através do secretário municipal de saúde, Fabiano Martins, e do procurador-geral do município, Fabiano Ribeiro, estarão se pronunciando a respeito dos decretos que estão vigentes, que entraram em vigência a partir da terça-feira. Bom dia à comunidade camaquense que nos acompanha nesta manhã. Nós estamos hoje trazendo informações do Poder Executivo em relação ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e também a situação, por meio dos decretos estaduais, classificado a região que está inserida, Camaquã, região Guaíba, como bandeira vermelha. A gente vem hoje a público trazer as principais informações, as principais alterações que houveram de restrições de atividades em relação à bandeira laranja, para agora nós na bandeira vermelha durante esta semana. Bom dia ao procurador-chefe do município, Fabiano Ribeiro. Bom dia, secretário. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, então começando falando em relação à pandemia e ao enfrentamento, que nós estamos desde os meses planejando as ações de março, com o início propriamente dos casos em abril, uma pandemia que dura e tem durado muito mais do que nós todos imaginávamos lá no início, mas que hoje nós já olhamos com outro horizonte, porque já temos a perspectiva de vacina por parte do Ministério da Saúde para fevereiro. Todo mundo tem acompanhado as notícias, as reuniões de governadores com o ministro da Saúde, e isso nos dá uma luz em relação ao enfrentamento desta doença que há menos de um ano atrás vem assolando o mundo. Bom, gente, o número de casos de Camaquã hoje, ele está em mais de 2 mil casos. Lá no início da pandemia, nós fizemos um planejamento e nós esperávamos que alcançássemos estes 2 mil casos entre 60 e 90 dias. Com o tempo e com as medidas adotadas, nós conseguimos prorrogar essa onda de crescimento para que não ficasse ninguém sem atendimento médico, ninguém sem leito de UTI, que o nosso sistema de saúde ele não fosse colapsado. Após 9 meses, nós enfim chegamos aos mais de 2 mil casos. Mas é muito importante nós salientarmos e comparar Camaquã com municípios do mesmo porte. Existem municípios do porte de Camaquã que têm praticamente o dobro do número de casos, que já passaram dos 4 mil casos. Isso é extremamente significante. Camaquã, hoje, se vocês olharem na lista do estado, nós somos o 36º município em número de casos confirmados. Em relação à população, nós somos o 33º. E quando a gente calcula pelo número de óbitos, Camaquã é o 45º município do estado em número de óbitos. Obviamente que nós não gostaríamos de ter perdido nenhuma vida, mas infelizmente este é o curso dessa doença. A taxa de óbitos do nosso município hoje ela está em 1,19%. Então são índices significativamente baixos quando se leva em consideração outros parâmetros. Em relação ao número de casos por dia, nós podemos comparar com outros municípios. Guaíba está apresentando 250 casos em um dia. Porto Alegre, no momento, tem 11 mil casos ativos da doença. Então, são 11 mil pessoas que estão contaminadas
no mesmo momento. Em Pelotas, né, foram anunciados mais de 350 casos em um dia só. Então, esses são os índices, são os dados, né, que estão assolando a pandemia, assolando o município e o Brasil e o mundo inteiro. O município agora se prepara para uma nova etapa, né? A gente se prepara para a questão e o período de vacinação. Quando, por parte do Ministério ou por parte do governo do estado, forem fornecidos esses medicamentos, a vacina no caso, nós estaremos prontos. Nós já estamos em fase final de aquisição de câmaras frias, né? No caso são os refrigeradores, né, para armazenamento de vacina. Já estamos finalizando obras de salas de vacinas que nós estamos readequando o espaço, colocando os móveis novos, vamos ter condições, vamos aumentar a nossa capacidade de imunização da população. E também estamos capacitando o pessoal, o que é muito importante. Para ser vacinador, precisa ser, além de um profissional da saúde, ter o curso de capacitação. Nós estamos fornecendo esse curso, né? Há uma turma já em vigência, todos os sábados pela manhã eles têm aula presencial, um número reduzido de alunos até então, né? E num segundo momento nós vamos solicitar ao Estado a abertura novamente para próximas turmas para capacitar mais profissionais e nós termos uma quantidade suficiente que a gente consiga vacinar a nossa população quando houver a vacina o mais rápido possível. Em relação ao enfrentamento da pandemia, acredito que neste momento são essas as informações para a nossa comunidade, né? Agora vamos à questão das restrições imposta pelo modelo de distanciamento controlado do Estado. Bem, secretário, novamente bom dia a todos que nos assistem, bom dia ao Júlio, estamos sendo retransmitidos também pelo Clique Rádio, um bom dia a todos os ouvintes daquela emissora. Infelizmente, a gente sabia que ia chegar esse momento em que os números iam voltar a subir e esperávamos que fosse um pouco mais além, que a gente estivesse mais perto da vacinação, mas ele chegou. Outras regiões já estavam em bandeira vermelha há mais tempo que nós fomos uma das últimas regiões a entrar, a considerar que a região de Taquara já esteve em período de bandeira vermelha, acho que nesse período em que nós tivemos todo de bandeira laranja, ainda que não tenhamos cogestão. Isso significa que os dados na nossa região aqui, Guaíba, ficaram efetivamente estáveis até um determinado momento. Agora chegou a hora e voltamos nós aqui, aquele atordoante vai e vem do que pode e o que não pode. Entrou em vigência desde ontem, já está em vigência a nova bandeira, percebemos grandes dúvidas da população em alguns pontos e por isso resolvemos vir a público também para esclarecer o que pode e o que não pode de forma pública. Tá bem, pessoal? Quanto ao comércio, de uma forma geral, não houve grandes alterações. Cumprindo apenas esclarecer, pessoal, que o funcionamento do comércio aqui em Camaquã já estava regrado pelo decreto municipal até às 19 horas. Então, aquela norma do Estado que vinha para limitar os municípios que tinham um horário estendido até depois das 20, ela não se aplica aqui, porque nós já tínhamos um horário mais reduzido que o do Estado. Então, nosso funcionamento, até que coloquemos outra data, outro horário, segue de segunda a sábado até às 19 horas, tá bem? A permissão de restaurantes, lancherias e bares, ela também é sem restrição de dia, mas com a restrição do horário. Aí sim, o nosso horário é até às 23 e vem o decreto do Estado e diz que só pode até às 22. Então, pessoal, nós podemos, nossos bares, restaurantes e lancherias podem funcionar com atendimento ao público até às 22 horas e com tele até às 23, tá bem? Sempre fazendo aquele distanciamento dos 2 metros entre mesas para o grupo de até 6 pessoas, sem música ao vivo ou ambiente que prejudica a comunicação. Isso é o que diz o decreto. O maior destaque aqui deve ser dado àquelas atividades que foram mais
afetadas nessa nova conformação da bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado. E aqui eu me refiro aos eventos que passam a ser proibidos, palestras, eventos, não podem mais. Infelizmente, esse é um setor que já vinha sendo castigado, foi o último que teve um lampejo para poder abrir, mas nesse momento eles já sabiam também, é um setor que já sabia que seria o primeiro a ser fechado. Também as atividades das quadras esportivas, tais como futebol, futevôlei, pádel e outras, na medida que também estão proibidas. Agora eu faço uma referência que esse novo decreto deixou bem claro que as atividades coletivas são de 2 ou mais atletas. Então, tendo 2 atletas já é considerada atividade coletiva e só pode ser executado se for para as atividades para os atletas profissionais. O que pode seguir funcionando são os treinamentos individuais respeitando os 16 metros quadrados de área útil. Então esses treinos táticos que vinham sendo feitos nas escolinhas de futebol, nas artes marciais que não podem mais ter o treino com contato, o treino individual, naquelas que isso é viável, é claro, pode ser realizado. Tá bem, pessoal? Fique bem claro então que as quadras esportivas estão vedadas, a não ser para aqueles treinamentos individuais respeitando os 16 metros quadrados de área útil. Tal como anunciado pela imprensa já na semana passada, por conta da manifestação do governador, a linha de atuação dos poderes, elas estão mais voltadas às aglomerações. Veja que o nosso comércio teve a chance de seguir trabalhando, não teve agora maiores restrições, mas a gente está com foco em evitar as aglomerações. A resposta, a mensagem dada pelo governador do estado, a qual é comungada com o Poder Executivo Municipal, prontamente atendido pelo prefeito Ivo, ela é no sentido de organizarmos um cenário melhor para que tenhamos um fim de ano mais ameno nessa questão de pandemia. Então, a Polícia Civil recebeu ordem direta, a Polícia Militar, a Brigada Militar recebeu ordem direta do governador para que agissem, auxiliando o Poder Executivo a evitar as aglomerações. E nós sabemos onde são as aglomerações na nossa comunidade. Me refiro aqui aos postinhos, a faixa sem lei e alguns parques, algumas praças da nossa cidade, e ali serão concentradas as nossas atividades de fiscalização. Também chamamos muita atenção para as reuniões familiares, as extensas reuniões familiares, as festinhas residenciais. Pessoal, nesse momento, a gente quer ter a oportunidade de ter um Natal mais tranquilo, um fim de ano mais tranquilo, sem nenhum dos nossos entes queridos hospitalizados. Vamos criar esse cenário a partir de agora. Então, é o que conclamamos num período em que estamos chegamos durante 89,3% de nossa capacidade de leitos. Nós precisamos sim nos organizar, dar uma freada e fazer tudo aquilo que já estava sendo pedido ao longo de todo o tempo da pandemia, né? Não está sendo criado nada mais, a não ser fazendo o poder público vindo de novo a público e fazendo um alerta. Pessoal, vamos nos atentar porque o cenário piorou. Ou seja, estamos pedindo, tome cuidado, gente, voltem, tirem aquele que colocou a sua máscara no armário, retire ela e coloque de novo. Tenha atenção com as suas mãos, passem álcool em gel, intensifique aquilo que nós vínhamos falando desde março deste ano, né? Então não estamos pedindo aos senhores nada de diferente. Houve um relaxamento natural, esse relaxamento natural de toda a população. Vários fatores contribuíram para que a gente chegasse a esse cenário e agora a gente precisa converter ele novamente e fazer dele uma situação menos ruim. Tá bem? Acho que de nossa parte é isso. Não sei se o secretário tem mais alguma coisa para... É importante salientar que o foco
né, das fiscalizações, propriamente o foco do decreto, dos ajustes feitos no decreto estadual, eles vão de encontro a espaços onde não há o controle do número de pessoas, onde tu não consegue se ter as regras, né, de distanciamento social controladas, onde não se sigam as regras sanitárias. Por isso, né, que o foco do decreto, tanto da fiscalização, ele vai de encontro a esses locais, muitas vezes locais em ambientes abertos, mas que não se tem o controle sanitário ali estabelecido. Quando nós falamos dos casos, e faltou frisar no primeiro momento, é importante a gente salientar que dos 2.339 casos que foram confirmados ao longo destes 9 meses, 2.167 estão recuperados. Então nós temos um índice de 144 pacientes ativos com a doença neste momento. Né? Esse é um dado extremamente importante que nós sempre precisamos frisar à nossa população, que nós achatamos a curva, né, para sempre conseguir ter uma capacidade de atendimento à população. Né? Isso é importante frisar, né, que já temos então 2.167 pacientes que estão recuperados da doença, que já tiveram a doença e que se recuperaram. Isso significa, né, secretário, que em que pese não queremos fazer alarme para a nossa comunidade pela situação daqui, porque temos bastante gente, graças a Deus, que já curadas, mas nós estamos num cenário de ocupação de leitos desfavorável. Então nós não podemos correr esse risco então de aumentar nossa Exatamente. Quando nós observamos principalmente as internações hospitalares, e aí fazendo referência ao hospital de Camaquã, em geral, dos 10 leitos quando estão ocupados, 3 pacientes, né, então 30% seriam do município de Camaquã. Em geral, nós temos este cenário, os demais são de outros municípios. Mas o que nós observamos neste momento é que há uma alta taxa de ocupação geral dos leitos de TI e dos leitos clínicos de internação. Isso é geral, né? Se vocês olharem no site do estado e entrarem tanto nas macro-regiões quanto nas micro-regiões, vão ver as taxas de ocupação altas em todas as macro-regiões do estado do Rio Grande do Sul. Se nós queremos passar um Natal mais tranquilo, um Natal com nossa família, né, se o comércio, né, necessita dessa data tão importante para a sobrevivência do ano, é o momento que nós temos de colaborar nessas 2 próximas semanas. A utilização de máscara, ela é fundamental. Né? Não vamos retirar a máscara, vamos permanecer com a máscara o dia inteiro. Vamos evitar locais e atividades onde propriamente se tem uma dificuldade na utilização da máscara. Se você tem dificuldade em utilizar máscara, tente trocar. O tecido está ruim, tente usar uma máscara cirúrgica, talvez ela mais leve para respirar, mais leve para falar. Então, se adaptem, mas não vamos deixar de seguir utilizando a máscara. É a ferramenta mais importante neste momento, a utilização da máscara em todos os espaços, independente se for um espaço aberto, se for um espaço fechado. E, preferencialmente, também as pessoas deixarem de participar de atividades onde haja o risco maior, onde se tenha maiores dificuldades em relação à utilização da máscara. Não sei se temos algum questionamento, Júlio. Bom dia, procurador Fabiano, bom dia aos internautas. Procurador, em relação às igrejas, nós sabemos que em outras ocasiões ficou definido, via decreto do Estado, 30 pessoas no espaço ou 10% de capacidade via o PPCI. Continua esse mesmo regramento? Esse é o regramento da bandeira vermelha, tá, pessoal? No máximo 30 pessoas, onde houver espaço. Onde não houver, sempre respeitando, se não chegar a esses 30, se não tiver dentro do ambiente a possibilidade de 30 pessoas dentro dos 10%, que seja 10% do PPCI. Tá? Ou seja, pode ser 20 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas. Esse é o regramento.
Outra questão, procurador, sobre as academias. Foi falado aqui que os treinos, os táticos, né, é liberado. E aquela pessoa que gosta de fazer seu exercício, ela continua normal, mantendo os protocolos da vigilância, com distanciamento, uso de álcool gel e máscara? Sim, essa questão dos treinos táticos, ela está enquadrada dentro justamente da regra das academias, ou seja, pode fazer um treinamento individual, respeitando 16 metros quadrados de área útil. Então, as academias, a gente pede a colaboração, e sempre tivemos a colaboração dos proprietários, para que organizem o agendamento dos seus clientes, para que eles possam chegar lá com segurança e usufruir deste espaço neste período de bandeira vermelha, que é o regramento que está vigendo, e é assim que a fiscalização vai atuar. E até qual horário, procurador, as academias podem ficar? Não teve alteração no horário das academias, continua o mesmo horário. Estou vendo aqui pelos questionamentos aqui dos internautas, procurador, muitos estão falando aqui que o comércio está sendo penalizado. Vale lembrar que o comércio continua normal, certo? Até às 19 horas. Na verdade, o comércio não sofreu alteração nenhuma. Ele está agindo na exata proporção do que estava antigamente. O que teve penalização do comércio foram naquelas cidades onde o comércio era autorizado a abrir até as 23, 22 horas e que o governador do estado veio e limitou em 20 horas. Mas aqui em Camaquã não teve alteração nenhuma. Estou querendo passar para a comunidade que segue valendo às 19 horas, porque aquele já era o nosso horário natural de atendimento. Então a população camaquense pode ficar tranquila, principalmente os comerciantes, que o comércio local continua em horário normal, como já vinha sendo executado este horário. Outra pergunta, procurador, há possibilidade de agora, vamos entrar em épocas festivas, Natal principalmente, de haver uma negociação entre Prefeitura Municipal, Sindilojas, para possível ampliação desse horário para o comércio? Existe sim, isso sempre foi colocado à disposição dessa negociação, justamente porque se entende que daqui a pouco, se ali na antevéspera do Natal, naquela semana que antecede ali, para evitar a aglomeração, a gente tem que ampliar o horário do comércio, acho que isso é prudente. Já existe, já foi acenado, já conversamos com o presidente de Sindilojas, provavelmente chamaremos também a presidente da SIC, e isso será negociado nos próximos dias. Caso eles achem que isso seja necessário, o poder público não vê problema nenhum. E vale lembrar, né, secretário, que as pessoas têm que se conscientizar em questão das aglomerações, principalmente nos postos de conveniência, né, para evitar essa aglomeração. A gente vê muitas pessoas falarem em outras ocasiões podia, hoje não pode, mas há uma grande diferença, né? No posto de conveniência as pessoas estão ali sem o uso de máscara e muitas vezes compartilhando o mesmo copo, né, que é onde aumenta a transmissão do vírus. O município ele sempre vai seguir os decretos estaduais e as regulamentações impostas, né, pelos nossos órgãos superiores. E foi apontado neste momento, com a sinalização por parte do governo do estado, que estes ambientes abertos em que não há o controle da entrada da população, né, da quantidade de pessoas, que não consiga seguir as regras sanitárias, são os principais pontos a serem atacados. E assim, numa ação conjunta, né, de poderes públicos, Prefeitura Municipal e os órgãos de segurança, como Brigada Militar, Polícia Civil e os agentes de trânsito, nós estamos tomando as medidas e seguindo os decretos. Importante sempre estar na consciência de cada um de nós, né, seguir as regras sanitárias. Lembramos sempre que nós possuímos, né, familiares em casa e que há um risco muito alto de transmissão. A gente tem notado que a parcela da população que tem sido contaminada são, em geral, uma faixa etária jovem, né? E o jovem, pela juventude, muitas vezes não desenvolve tantos sintomas,
mas junto com esse jovem moram pessoas idosas, né? Moram pai, mãe, avó, avô. Então, é importante que a população tenha essa consciência de que o vírus ele circula e que se pode estar levando o vírus para casa, né? É uma informação extremamente importante para a nossa população. Para encerrar, eu gostaria de só repassar para a nossa comunidade aquilo que foi dito pelo secretário, de que estamos seguindo o mesmo, em sintonia com aquilo que vem determinando o governo do Estado. Tivemos uma reunião na semana passada, onde envolveu Brigada Militar, Polícia Civil, inclusive pessoas foram a público, os integrantes da delegada, também o pessoal da Brigada Militar. Hoje temos uma nova reunião para discutir as ações, como foram feitas, o que deve ser alterado das ações da semana passada e já programar as ações do fim de semana que vem. Amanhã também nós estaremos trazendo novos esclarecimentos, vamos ver das várias dúvidas que foram colocadas ali na nossa live, boa parte delas a gente pode responder amanhã, porque estaremos no Clique Rádio a partir das 8h30, né? Então, eu e o secretário estaremos lá, justamente para que o que a gente quer agora é tornar claro para a comunidade o que não pode, para evitar maiores transtornos e chegar no fim que a gente quer, preservar vidas com o menos impacto possível nas atividades econômicas do nosso comércio. Muito obrigado, né? Que tenham todos um bom dia. Um bom dia.